Afinal, qual é a crença central que impede você de alcançar os seus resultados? Muito prazer, me chamo Alisson Maia. Eu estou aqui fazendo a leitura com os comentários sobre a cura espontânea pela crença. Eu quero poder te ajudar, assim como estou ajudando centenas de pessoas neste livro tão importante que vai mudar a forma de você acessar e criar a sua realidade. Eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestarem os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental. Então vamos aí para o episódio de número, salvo engano, 11 ou 12. Vocês que me acompanham podem escrever aqui abaixo qual é o episódio. E nós estamos aqui no capítulo 5, o que você acredita, a grande questão no âmbito da sua vida. E nesta parte nós vamos falar sobre a crença central, que de fato pode estar sendo um limitador a você conseguir compreender como cria a sua realidade, como criou a sua realidade até o dia de hoje, para que você possa dar um salto nos falsos paradigmas materialistas existentes como um todo. Vamos lá, vamos que vamos, bora começar. Já chega aí dando seu like, bora curtir esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer e sentir a verdadeira transformação através da cura. Grande questão no âmbito da sua vida, página 142. Há uma crença central que orienta a nossa visão e o faz de maneiras que podemos nem mesmo estar ciente ou pensar nela. A razão pela qual essa crença pode ter tanto poder, mesmo sem sabermos que existe, é que ela é inconsciente. Isto mesmo. Rodando em piloto automático, como um programa instintivo no fundo de nossa mente nesse exato momento. Ela é uma crença central tão poderosa que tem sido o padrão relativamente ao qual todos os outros de nossa vida têm sido comparados. Tal diversificada, tão diversificada quanto a sua vida tem se mostrado, e tão variada quanto todas as suas experiências se manifestam, não há nada que tenha acontecido e que não tenha sido moldado por meio dos olhos dessa única crença. Sem exceção, todo o seu amor e cada um dos seus medos, todas as oportunidades na vida nas quais você teve confiança necessária e todas aquelas nas quais você teve medo de falhar. A saúde, vitalidade e juventude do seu corpo, a maneira como você envelhece e o sucesso ou fracasso de cada relacionamento que você terá com outra pessoa, como você mesmo, seu mundo e todo o universo. Tudo isso e mais se condensa que você afirma em uma única crença. Estamos chegando, hein? Você pode descobrir o que essa crença representa para si mesmo respondendo a uma única pergunta. A grande questão abaixo. A maneira como você o faz revela a verdade de uma poderosa crença subconsciente que está no cerne da sua existência. A questão é essa. 2 pontos. Você acredita que existe uma única fonte para tudo o que acontece no mundo? Ou acredita que há duas forças opostas em oposição, boas e más, uma que gosta de você e outra que não gosta? É isso. É breve. Mas, por favor, não se deixe enganar pela simplicidade dessas poucas palavras. Elas também são poderosas e profundas. Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder em algum momento de nossa vida. E é, talvez, sobre o maior relacionamento com o qual jamais teremos pedido para chegar a um acordo. Em sua simplicidade reside sua elegância. Presta atenção neste parágrafo. A maneira como você responde à grande questão o levará a redefinir a essência de quem você acredita que é e como você se sente sobre sua vida no mundo. Quando você experimenta a clareza que a resposta a essa pergunta oferece, você está avisando seu programador interno para mudar e ajustar os padrões que afirmam a vida em seu corpo. Tudo começa com essa simples pergunta: é assim que funciona? Olha o código de crença 22. Nossa crença em uma força única para tudo o que acontece no mundo, ou em duas forças opostas e conflitantes, uma boa e outra má, desempenha um papel em nossa experiência de vida, saúde, relacionamentos e abundância. O padrão da sua vida. Sua resposta à grande questão é o gabarito ou padrão de sua vida. Se você acredita que há duas forças separadas que existem no mundo, como dois mundos, dois modos muito diferentes de expressão, então você sempre verá tudo o que acontece na vida através dos olhos dessas polaridades e dessa separação.
Mesmo que isso possa ser uma crença inconsciente sobre o qual você nunca falou com outras pessoas e talvez nem a reconheça em si mesmo, ela ainda assim pode dominar sua aceitação do amor e do sucesso em cada relacionamento, cada carreira, todas as suas finanças e qualidade de sua saúde. Essa crença única, às vezes inconsciente, pode sequestrar as experiências mais poderosas de nossa vida. E isso pode ocorrer sem que sequer saibamos que aconteceu. Por exemplo, se virmos a força da luz como um amigo que nos ama e quer apenas o melhor para nós, embora acreditamos que a escuridão não se preocupa conosco e quer nos atrair para os padrões autodestrutivos, então o mundo começa a aparecer como um campo de batalha entre essas forças. E quando o mundo se torna efetivamente o campo de batalha, a vida se torna a batalha. Complicado você viver em batalha, né? É a dualidade. Vamos lá. Se estivermos convencidos de que as duas forças estão em desacordo uma com a outra, começamos a ver esse conflito se manifestando em cada crença. De como fomos dignos de receber amor, certo? E sucesso, e de quão merecedores somos da própria vida. Na presença de uma crença tão profunda, arraigada e se expressando com poder e velocidade reativa de nossa mente subconsciente, não nos causa surpresa, então, reconhecer essa batalha se manifestando como química de nosso corpo. Lembra-se que no vídeo anterior nós tecemos algum comentário sobre a importância de você ser digno de ser merecedor e recebedor de tudo aquilo que você pode viver nessa experiência. Nós alteramos o padrão, que é muito melhor receber do que dar. Quebramos aquela crença religiosa. Cuidado com crença religiosa que pode estar afundando você ainda mais em padrões, tabus, preconceitos que impedem você de acessar a abundância, sucesso, saúde, bons relacionamentos, amor, compaixão, emoções e sentimentos que elevam a sua vibração para que você construa todos os seus sonhos e objetivos e desejos nessa existência. Como observamos antes, para cada sentimento não físico, emoção e crença que criamos dentro do nosso corpo, há um equivalente físico dessa experiência que se torna a atividade construída de nossas células. Então, nós literalmente temos o que podemos chamar de, abre aspas, química do amor e química do ódio, fecha aspas. Com esse fato em mente, o que você acha que acontece quando vivemos nossa vida acreditando que existem duas forças básicas nesse mundo? Uma que é boa e outra que é mal. Uma que gosta de nós e outra que não gosta. Uma que está aqui para nos ajudar e outra que está aqui lá fora para nos apanhar, a resposta se torna óbvia. Se acreditarmos no âmago do nosso ser que a vida é uma dádiva rara e preciosa a ser nutrida, explorada e estimada, então o mundo se parece com um lindo lugar para explorarmos. Ele é rico em diversas culturas, experiências e oportunidades. A chave aqui é: precisamos acreditar que estamos seguros antes de podermos mergulhar nos benefícios de tal experiência. Isso é mais do que simplesmente esperar ou desejar que seja verdade. Precisamos aceitar e acreditar nela no âmbito do nosso ser. Então, ou seja, nós temos que entender que a vida é preciosa, que a vida é uma dádiva e agirmos com naturalidade para que esta dádiva que se chama vida, que eu e você temos a oportunidade de experienciar, ela é o universo a ser explorado, estimado, a viver essa beleza. Se você não tiver isso bem claro, se você achar que tem que ter guerra, que tem que ter conflito, que para você ganhar dinheiro você precisa ralar muito, isso você vai ter. Tome cuidado. Então, você está dizendo, sim, certo. Diga-me novamente onde é que este mundo seguro existe? E eu concordaria que, se olharmos para os meios de comunicação de massa e a opinião popular, temos todos os motivos para acreditar que nosso mundo pode ser qualquer coisa menos segura. Por outro lado, se raramente acreditamos no âmago de nosso ser que este mundo é perigoso, e se incorporarmos essa crença em cada dia de nossa vida, veremos isso acontecer em todas as situações em que estamos envolvidos, desde os nossos empregos e carreiras até nossos relacionamentos e a nossa saúde. Mesmo quando novas oportunidades se colocam em nosso caminho, sentiremos que não somos apoiados, não estamos prontos nem somos dignos de aceitá-las. Teremos medo de correr risco. Não nos sentiremos dignos de ter o emprego ou o romance que nos traz a verdadeira alegria. Nos veremos conformados com o que quer que apareça no nosso caminho. Se não temos razão para acreditar de modo diferente,
Não causa surpresa que podemos descobrir que a batalha no qual nós acreditamos no nível subconsciente é encenada nas próprias células do nosso corpo. Elas interpretarão as nossas crenças com as instruções para produzir a química que rouba de nós a própria experiência que mais prezamos, a própria vida. Às vezes, a representação dessas crenças em nosso corpo é sutil. É uma benção quando isso ocorre, pois nos dá a oportunidade de reconhecer os sinais de nosso medo e resolvermos antes que seja tarde demais. Às vezes, no entanto, não é assim tão sutil. Então, o que quer dizer aqui, pessoal? Olha, nós temos que ver a beleza de acreditar no fundo da nossa alma, de todo o nosso ser, que a vida é boa, que nós temos a oportunidade de viver essa experiência aqui nessa existência de uma maneira harmônica, de uma maneira benevolente, de uma maneira abundante. É nossas crenças a respeito de algo que vai determinar o que vai acontecer no nosso mundo externo, certo? Nosso corpo, a resposta espelhada à grande questão. Ok? Vamos que vamos. Seguindo aqui, deixa eu só dar uma conferida aqui no movimento aqui de pra cá. Ótimo, maravilha. Meu avô era um homem de hábitos. Quando ele encontrava algo que funcionava para ele, jamais descartava essa coisa. Isso pode explicar como ele e minha avó permaneceram casados por mais de 50 anos. Depois que ela morreu, ele estava morando com seu irmão. Meu relacionamento com ele mudou. Desenvolvemos uma amizade fácil e um nível mais profundo de compartilhamento que durou pelo restante de sua vida. O lugar favorito do vovô para fazer sua refeição era na franquia local da rede Fast Food Wind. Quando eu o visitava, saindo do meu trabalho fora do estado em feriados e ocasiões especiais, eu sempre reservava um dia inteiro para levar o vovô em qualquer lugar que ele quisesse. Era o nosso dia juntos. E eu perguntava a ele repetidas vezes: Vovô, onde você gostaria de passar o dia? Sempre acompanhei minha pergunta com uma lista de belos restaurantes e cafés, todos perto de sua cidade. Embora ele ouvisse com atenção e realmente refletisse sobre cada opção em sua mente, a resposta seria sempre a mesma. Eu sabia qual seria. No Wendy's. Uma viagem até o Wendy's demorava o dia todo. Geralmente chegávamos lá no final da manhã, pouco antes da corrida da hora do rush do almoço dos homens de negócio, que tinham de entrar e sair pela apenas uma hora. Sentávamos e assistíamos a eles virem e irem até que fôssemos os dois últimos clientes restantes. Então, eu ouvia suas histórias sobre como o que nosso país se parecia durante a Grande Depressão, ou conversaríamos sobre os problemas tão grandes do dia e sobre o que eles significariam para o futuro do mundo. Quando a noite chegava e a multidão do jantar tornava o restaurante barulhento, demais para se conversar, ele terminava seu cheeseburger e a tigela de chile, da qual ele cuidava por horas e eu o levava para casa. Presta atenção sobre o evento da Grande Depressão no qual o avô de Greg Braden passou. Certo dia, quando o avô estava sentado à minha frente à mesa de nosso restaurante favorito, de repente ele se inclinou em minha direção e caiu sobre a mesa. Ele estava totalmente desperto e inconsciente. E consciente. Seus olhos estavam claros. Ele poderia falar perfeitamente e, para todos os efeitos, tudo mais parecia bem. Ele simplesmente não conseguia se sentar direito na cadeira. Foi naquele dia, no Wendy's, que descobrimos que o vovô desenvolveu, em seus 80 anos de idade, uma doença que costuma ser encontrada em mulheres na casa dos 30 anos, chamada de miastênia graves. Essa condição torna-se bem conhecida quando o corpo de uma pessoa deixa de responder à sua intenção de mover os músculos, ficar em pé ou até mesmo fazer algo tão simples como manter a cabeça erguida. Do ponto de vista clínico, é definida como uma doença autoimune que ocorre quando substâncias que normalmente transportam as instruções entre os nervos e os músculos de uma pessoa, acetilcolina, é absorvida por uma substância química especial produzida pelo próprio corpo da pessoa. Então, embora meu avô pudesse ter pensamentos que comandassem o seu corpo para, por exemplo, sentar-se ereto, e seu cérebro enviasse o sinal desse pensamento para o corpo, os músculos nunca receberiam. A substância química, abre aspas, sequestrariam, fecha aspas, o sinal. Em outras palavras, meu avô desenvolveu uma condição em que seu corpo trabalhava contra si mesmo em um campo de batalha entre dois tipos conflitantes de química. Um que produzia tudo o que precisava para funcionar de maneira normal e outro que impedia que essas funções acontecessem. Entre minhas viagens, passei o máximo de tempo que pude com meu avô e tentei ajudá-lo a lidar com a sua experiência enquanto aprendia sobre sua condição. Durante nossos tempos juntos,
descobri algo muito interessante sobre sua vida e a história do país. Algo que acredito estar diretamente relacionado à sua condição. Presta atenção. Algo que o avô de Greg passou, que pode ter desencadeado essa doença aos 80 anos de idade. Vovô foi um jovem que trabalhara em uma mercearia durante a Grande Depressão. Se você já conversou com pessoas que viveram naquela época, é provável que tenha ficado ciente da tremenda marca que a experiência deixou em suas vidas. Vocês lembram que nós passamos recentemente? Aparentemente, da noite para o dia, tudo mudou. A economia despencou em um estado de estagnação. Fábricas pararam suas operações, lojas fecharam, alimentos se tornaram escassos e as pessoas não podiam sustentar as suas famílias. Algo semelhante para vocês? Meu avô foi uma dessas pessoas. Embora ele tivesse feito tudo o que era humanamente possível para trazer comida para sua nova esposa e a família extensa que morava com eles, e fizesse tudo isso relativamente bem, na sua mente ele acreditava que fracassara. E em seu coração, ele se sentia culpado pelo fracasso. Ele sentiu vergonha por não ter sucesso como marido, filho, genro e amigo. Antes de morrer, lembro-me de que perguntei a ele sobre a depressão e sua experiência, e me lembro da tristeza que encheu seu rosto quando ele desabou e chorou contando-me a história. Ainda estava tão fresca em sua mente, tão presente em seu coração, e era uma parte muito significativa de sua vida, mesmo depois de mais de 60 anos. Eu me lembro que hoje, ao fazer uma sessão com uma cliente, no qual eu estava tirando um padrão de vitimismo, de infantilidade, ela voltou à cena quando ela, vivendo numa realidade escassa, numa realidade limitada, ao ponto de vista do hoje, ela passou por algumas dificuldades financeiras na família no qual ela nasceu. Quando eu perguntei para ela se ela, o que ela via no espelho, ela via ela totalmente escassa o velho eu, porque agora ela subiu de frequência e está tendo um conflito da frequência no qual ela está com o velho eu. E aí eu falei, olha, presta atenção, vamos apagar, vamos deletar da seu programa, ou melhor, vamos aceitar esta fase da sua vida como trampolim para onde você está e para onde você está indo, para que isso seja uma história no qual você vai ter orgulho de contar de onde você veio e para onde você está indo. Porque eu e você não temos culpa de nascer, talvez, com uma família totalmente desregrada, que vive na pobreza ou na escassez. Mas é dever nosso criar a nossa realidade para ter prosperidade, riqueza, abundância. Afinal, nós estamos tendo a oportunidade de assumir 100% a responsabilidade de tudo aquilo que nos acontece. Quando nós assumimos isso, entendemos que estamos em unificação, nós quebramos o padrão do velho eu, acessamos uma nova versão melhor, mas de uma autoimagem totalmente configurada para o sucesso, para a nobreza, para a elegância, para o bem-estar. Isso faz com que o nosso campo vibracional aumente nesta realidade para que atraímos coisas e situações incríveis. Em minha mente, a conexão era óbvia. Meu avô não estava descrevendo um sentimento passageiro de inadequação sobre sua vida em um tempo anterior. Em vez disso, estava descrevendo um tremendo sentimento de culpa crônica e não resolvida, que ele sentia atuar no presente. Será que você tem alguma culpa crônica que precisa ser resolvida e equacionada já? Se você quiser, talvez eu te dê uma oportunidade. Na descrição desse vídeo, contém aí o meu WhatsApp particular. Pode ser que se você sentir no seu coração que chegou o seu momento de fazer uma sessão comigo, cai para dentro, me chama, que eu quero poder te atender e ajudar você a dar um novo significado para a sua história. Um novo significado no mental, no emocional e no quê? No sentimental, para começar a se comportar conforme a sua nova realidade que vamos criar daqui para frente. Então vamos lá. Ele abria tudo isso desde aqueles anos. Finalmente esses sentimentos se somatizaram com sua experiência física. A conexão era evidente porque a crença é um código e nossos sentimentos de crença são os comandos. A sensação crônica de desesperança que meu avô trabalhara tão duramente para suprimir, ou seja, a sua crença subconsciente de que ele estava desamparado, tornou-se a expressão literal do seu corpo. Por meio de sua relação mente e corpo, o seu eu físico reconheceu suas crenças
como um comando inconsciente e produziu com maestria a química para combiná-los. Literalmente, o seu corpo tornou-se a desesperança para a sua crença. Ou seja, quem que estava no comando? Não é mais a mente, é o corpo. Porque o corpo viciou naquela química produzida pela desesperança da Grande Depressão que o avô do Greg Braden tocou. E você também pode ter acontecido isso. Talvez você está preso em situações no qual você passou, o seu corpo já está dominando essa química que não consegue produzir novos padrões de pensamentos. Eu não tive de pesquisar muito para descobrir por que a condição parecia fazer seu aparecimento de maneira tão repentina em um estágio tão avançado de sua vida. Não muito antes de seu início, a esposa do meu avô, minha avó, tinha sido hospitalizada por causa de uma doença cancerígena que rapidamente tirou sua vida. Ele próprio, internado no hospital durante a doença dela, meu avô mais uma vez sentiu que era incapaz de demonstrar qualquer atitude pela mulher que ele amou por mais de 50 anos. Para mim, a correlação entre as circunstâncias da morte da minha avó e a ocorrência repentina da condição do meu avô era muito grande para ser uma coincidência. Foi o gatilho que trouxe todas as antigas memórias de inadequação, desde a Grande Depressão até o presente. Infelizmente, a conexão mente e corpo não fazia parte do treinamento recebido pela equipe médica que cuidava dele na época. Para eles, sua condição era puramente física. Quantos médicos não falam isso, hein? Embora rara para um homem de sua idade, e eles o trataram como tal. Cada dia até o restante de sua vida, meu avô tomou 14 medicamentos diferentes para compensar os sintomas e os efeitos colaterais indesejados que pareciam estar ligados à sua crença de que ele estava impotente para ajudar aqueles que o amavam. Embora eu soubesse que isso nunca seria um diagnóstico médico oficial, afinal, né? As correlações são muito convincentes, assim como o estudo também o era, para sugerir que sua condição apenas acontecera. Presta atenção no que vai vir agora. O poder de nossas crenças podem funcionar em qualquer direção para se tornar afirmador ou negador de vida. Prestou atenção? O poder de nossas crenças podem funcionar em qualquer direção para se tornar afirmador ou negador da vida. Tão rapidamente quanto nossas crenças inconscientes podem criar as condições que encontramos na história anterior do marido da minha colega, elas podem reverter aqueles que ameaçam a própria vida. O que torna essa possibilidade tão atraente é que nossas crenças podem ser mudadas intencionalmente em um momento no tempo. Opa! As crenças podem ser mudadas, gente. Olha que notícia boa. A chave é sentir como se elas fossem reais, em vez de simplesmente pensar, esperar ou desejar que se tornem verdadeiras em nossa vida. Desse modo, nossas crenças pessoais podem superar as crenças conscientes mantidas por aqueles em que confiamos como os médicos e amigos. Às vezes, tudo o que precisamos é que outra pessoa nos lembre que isso é possível. Em última análise, a chave para transformar nossas crenças mais limitantes pode ser encontrada na cura de nosso relacionamento mais íntimo neste mundo, aquele em que identificamos entre nós e as forças fundamentais que fazem o nosso mundo como ele é, luz e treva. São nossas crenças mais profundas e muitas vezes inconscientes a respeito destas forças que formam a base para todas as crenças à medida que atuam de maneira a afirmar ou negar a vida. Olha que ponto-chave. A crença pode ser mudada a partir do momento que você entender essa crença central e sentir toda a verdade daquilo que você quer viver daqui para frente. As forças da luz e das trevas, inimigas eternas ou realidades mal entendidas? Sem dúvida, vivemos em mundos de opostos. É inquestionavelmente a tensão entre elas que faz a nossa realidade ser o que é. Desde cargas das partículas atômicas até a concepção de uma nova vida, tudo se refere a prós e contras, mais e menos, ligado, desligado, masculino e feminino. Na teologia, esses opostos assumem os nomes e aparências que se traduzem nas forças da luz e das trevas, do bem e do mal. Embora eu não negue sua existência, estou descrevendo como é possível mudar que elas significam em nossa vida e como isso redefinir nosso relacionamento com elas. Se vemos a vida como uma batalha constante entre luz e a escuridão, então precisamos julgar tudo através dos olhos dos opostos, e o mundo parece um lugar realmente assustador. Tal visão requer que nós nos identificamos com um ou com o outro e que vemos o que escolhemos como melhor ou mais poderoso.
É aqui que às vezes temos problemas com nossas próprias crenças subconscientes, bem como as dos outros. Lembro-me de pensar sobre isso quando criança, e pensar muito. Tendo crescido em uma cidade conservadora do norte de Missouri, eu questionava o que me ensinaram na escola, na igreja e na minha família sobre ideias de luz e trevas, bem e mal, e o que essas forças significavam em minha vida. Alguma coisa simplesmente não fazia sentido para mim. Meu condicionamento me levou a acreditar que vivemos em um mundo de bem e mal, com ambos lutando para se tornar a força dominante em minha vida. Ou seja, o condicionamento que foi colocado na cabeça do autor. Aqueles que tinham boas intenções ensinaram-me que eu poderia reconhecer a diferença entre os dois pela maneira como vivenciava. Os elementos que me feriam eram da escuridão e a alegria de me sentir bem era da luz. Olha a comparação, como que você condiciona luz e treva. Aquilo que te fere é escuridão e aquilo que te alegra é luz. Implícito na ideia do mal, estando bem de que havia algo lá fora, algo horrível que estive à espreita, esperando apenas o tempo certo e o momento certo para que, em um instante de fraqueza, todo o bem que eu havia alcançado poderia ser tirado de mim. Se isso fosse verdade, significaria que esse algo era tão incrível em sua existência que tinha poder sobre nós, poder sobre mim. Lutei com a ideia de que podemos realmente estar vivendo nesse tipo de mundo, não tanto porque eu não gostava dele, mas simplesmente porque ele não fazia sentido. Eu sabia que teria de reconciliar o que me ensinaram sobre as forças da luz e das trevas com o que elas significariam para mim em algum ponto de minha vida. Será que você precisa disso também? No entanto, em vez de uma grande revelação em um único momento crucial, esse ponto veio gradualmente com o resultado de um sonho recorrente que eu tive muitas vezes quando tinha meus 30 e 40 anos. Talvez não por coincidência, isso aconteceu durante algum dos maiores desafios e dores mais profundas da minha vida. Sempre fui uma pessoa muito visual e por isso a natureza gráfica desse sonho, em particular, é, juntamente com as emoções poderosas do que isso significa para mim, surgiu sem me causar nenhuma surpresa. O sonho sempre começava da mesma maneira. Eu me via sozinho em um lugar em que estava completamente escuro e era totalmente vazio. No começo, nada mais havia ao meu redor, apenas escuridão, que se estendia por toda parte e parecia interminável. Gradualmente, no entanto, algo sempre entrava no campo de visão, algo situado muito e muito longe. À medida que meus olhos se adaptavam ao que estava vendo, conseguia me mover para mais perto e passava a reconhecer os rostos. O que eu estava vendo eram pessoas, muitas delas, alguns que eu conhecia e alguns eu nunca tinha visto antes. Curiosamente, havia momentos em que eu me via esperando junto a um semáforo no trânsito de uma cidade pequena ou andando em um aeroporto movimentado, quando avistava alguém que eu tinha visto apenas algumas horas antes do sonho. Quando o sonho entrava em foco, percebi que naquela massa de pessoas estavam incluídos todos os que eu conhecera e os ou que conheceria ao longo de toda a minha vida, incluindo todos os meus amigos, todos os membros da minha família e a cada pessoa que eu já amei. E eles estavam todos lá, juntos, separados de mim por uma grande divisória que se abria na escuridão entre nós. Era aqui que o sonho ficava realmente interessante. De um lado da divisória havia um abismo tão luminoso que nos cegava, e do outro, um abismo que era mais negro do que as trevas. Cada vez que tentava cruzar a divisória para chegar às pessoas que eu amo, eu me desequilibrava para um lado ou para o outro. Cada vez que eu me resistia ao cair na escuridão ou na luz, eu me encontrava de volta ao lugar onde começara, perdendo a todos de maneira tremenda, à medida que as pessoas se afastavam cada vez mais. Certa noite, tive um sonho e algo mudou. Começou da mesma maneira, mas no momento em que percebi o que estava acontecendo, eu sabia o que esperar. Nesta noite, em particular, fiz algo diferente quando comecei a cruzar a divisória e a sentir a escuridão e luz me puxando em sentidos opostos. Eu não resisti e não me rendi. Em vez disso, mudei a maneira como me sentia na presença deles e alterei o que acreditava sobre eles. Em vez de julgar um como bom e outro como mal, ou melhor ou pior do que o primeiro, eu permitia que tanto a luz como a escuridão estivessem presentes e deixássemos eles se tornar o quê? Meus amigos. No instante em que fiz isso, algo absolutamente incrível aconteceu. De repente, eles pareceram diferentes de mim. Nessa diferença, eles se fundiram, preencheram a divisória e se tornaram a ponte que me levou a todos o que eu amava. E quando isso aconteceu, foi o fim dos sonhos recorrentes. Embora eu tenha tido outros que me ensinaram de maneira semelhante, nunca mais tive este. Em particular,
desta forma novamente. Olha que interessante a unificação de duas forças em uma só. O efeito em cascata da cura. Bora continuar? Tá gostando? Tá curtindo? Vamos lá. Nós estamos aqui, importantíssimo esse capítulo, né, do que você acredita, e vamos dar continuidade. Para entender o efeito cascata, né? Esse efeito cascata é igual, por exemplo, eu fiz uma sessão hoje com essa cliente. Você que chegou aqui através do vitimismo, pode ter certeza que você vai receber benefícios desse campo e alteração de realidade que eu fiz na vida dela. Durante vários meses antes da cura em meu sonho recorrente, eu me encontrara em alguns dos relacionamentos mais difíceis da minha vida adulta. De amizades e parcerias comerciais, a família e até parceiras românticas, tudo parecia estar espiralando-se, desaparecendo desesperançadamente, fora do controle, por razões que eu simplesmente não compreendia. Como vi a descobrir, graças a um reconhecimento dos antigos essênios do relacionamento, a cujo respeito escrever em A Matriz Divina, desenvolvi um forte sentido do que eu deveria e não deveria ser em relação à honestidade, à integridade e à confiança nas outras pessoas. E foi precisamente o meu julgamento dessas qualidades que comprovou ser o poderoso imã que continuou atraindo esses relacionamentos para mim. Quase imediatamente depois do sonho, algo inesperado começou a acontecer. Em uma questão de dias, cada uma das pessoas que espelhavam meus julgamentos começou a desaparecer da minha vida. Eu não estava mais zangado com elas, não estava mais ressentido com elas, não me ressentiam mais delas. Comecei a sentir uma sensação estranha de nada com relação a todas elas. Não havia esforço intencional de minha parte para afastá-las. Tendo redefinido minha relação entre luz e trevas e reconhecido minhas experiências com essas pessoas pelo que elas eram e não pelo que os meus julgamentos faziam com que elas se parecessem, descobri que simplesmente não havia mais nada para mantê-las em minha vida. Cada uma delas começou a desaparecer das minhas atividades do dia a dia. De repente, havia pelo menos ligações telefônicas delas, mesmo menos cartas e menos pensamentos sobre elas ao longo do meu dia. Meus julgamentos eram o imã que mantinha esses relacionamentos no lugar. E aí, senhor e senhora, julgadora, será que você não está julgando as pessoas que vivem ao seu redor? Será que esses conflitos que você está vivendo na sua vida hoje não é por conta dessa diferenciação entre bem e mal? Será que não está na hora de você equacionar luz e trevas na sua vida? Embora esse novo desenvolvimento tenha sido interessante, depois de alguns dias, algo ainda mais intrigante, até mesmo um pouco curioso, começou a ocorrer. Percebi que outras pessoas que estiveram em minha vida por muito tempo e com as quais eu não estivera em conflito ou em alguma luta de qualquer tipo, também começaram a desaparecer. Mais uma vez, não houve esforço consciente da minha parte para terminar esses relacionamentos. Eles simplesmente não pareciam mais fazer sentido. Em uma das raras ocasiões em que tive uma conversa com um desses indivíduos, ela me pareceu tensa e artificial. Onde antes havia um terreno comum, agora havia um mal-estar. Quase tão depressa quando percebia mudanças nesse relacionamento, comecei a me tornar mais ciente de que algo que para mim era um fenômeno novo. Cada um dos relacionamentos que saíram da minha vida baseavam-se no mesmo padrão, aquele mesmo que originalmente trouxera as pessoas para dentro da minha vida. Esse padrão era o julgamento de suas ações visto através das minhas crenças sobre luz e trevas. Além de ser um imã que atraiu os relacionamentos para mim, meu julgamento também foi a cola que os manteve juntos. Em sua essência, a cola dissolveu. Percebi o que parecia ser um efeito cascata que funcionava dessa maneira. Uma vez que o padrão era reconhecido em algum lugar, um relacionamento, seu eco reverberava em muitos outros níveis da minha vida. Suspeito que esse efeito cascata de cura ocorre com frequência em nossa vida, embora nem sempre possamos reconhecer. Na história anterior, aconteceu tão rapidamente que teria sido difícil deixar de percebê-lo. Então, eu o convido a examinar as suas relações de sua vida, particularmente as que têm sido difíceis, quando, de repente,
elas parecem desaparecer sem razão aparente. Seu desaparecimento pode ser a indicação de que alguma coisa em suas crenças mudou. Pode ser apenas o fato de que a cola de uma percepção foi curada e não sobrou nada para manter esses relacionamentos próximos. Reescrevendo as regras da batalha antiga. Embora os efeitos de nossas crenças atuem em nossos relacionamentos e em nossa saúde, aquilo sobre o qual, em última análise, estamos falando é o que vivemos, historicamente, como a antiga batalha mencionada anteriormente. A luta entre as forças da luz e das trevas, manifestando em nosso corpo e no nosso mundo. Durante milênios, fomos condicionados a polarizar essas forças em nossa vida, para escolher uma e destruir a outra. Embora a batalha tenha pelo menos 2000 anos, ela está claramente conosco hoje. Nós a vemos se manifestando através da tecnologia e das crenças do século XXI. Como acontece com qualquer conflito, temos de nos perguntar se estamos usando a estratégia certa, então por que ninguém reivindicou a vitória? É possível que a antiga luta entre a luz e a escuridão não seja uma batalha a ser vencida ou perdida no sentido usual da palavra? E se... coçando o nariz. E se a ideia toda é mudar as regras que mantêm essa batalha atuando? E se o segredo para essa batalha diz menos respeito a vencer e mais sobre como mudamos as crenças centrais que mantêm no lugar? Talvez a chave para a grande batalha entre luz e a escuridão se desenrole com pequenas escaramuças manifestando bem à nossa frente durante todo o tempo. Se for esse o caso, o que podemos aprender com elas? Conheci pessoas, por exemplo, que dizem que só se associam com outras pessoas que são da luz, ou que a força das trevas se apossaram de seus amigos e famílias. Quando dizem isso, respondo com uma única pergunta. Eu as convido a traçar a linha divisória entre os dois e peço-lhes que me mostrem onde termina a luz e onde começam as trevas. No momento em que tentam fazer isso, posso mostrar-lhes algo ainda mais poderoso do que as próprias forças da luz e das trevas. Pois no instante em que começam a fazer essa distinção, elas apenas caem em antiga armadilha que as mantém travadas nas próprias crenças polarizantes, dos quais elas nem dizem que estão tentando escapar. Eis o porquê. É o julgamento delas sobre o bem e o mal, ou de que um deles é melhor ou mais merecedor de sua existência do que o outro, que lhes asseguro que elas permanecerão na mesma condição da qual elas me disseram que gostariam de mudar. Não estou sugerindo que meus amigos tolerem ou concordem com o que a escuridão pode trazer para a nossa vida. Há, no entanto, uma enorme diferença entre julgar essas forças e discernir que elas existem e o que elas representam. E é nessa distinção sutil, mas significativa, que descobrimos o segredo que nos permite superar as polaridades e curar o conflito entre as trevas e a luz, não apenas para sobreviver a ele, mas também para se tornar maior do que os opostos que a própria batalha permite. Esse é, conforme acredito, o tema do sonho que descrevi anteriormente. Para algumas pessoas, a ideia de misturar luz e escuridão em uma única força poderosa em nossa vida é algo que elas sempre acreditam ser possível, mas talvez nunca tenham sabido como realizar. Para outras, o próprio pensamento de reconciliar essas duas forças é a mesma coisa mais estranha que elas podem imaginar. Isso vai contra tudo o que lhes foi ensinado e pode até mesmo soar como uma heresia. Poderia, mas isso até que olhemos para os seguintes fatos. Olha só. Fato 1. As crenças e sentimentos que sustentamos em nosso coração estão mantendo uma conversa contínua com o nosso cérebro em cada momento de cada dia. Fato 2. Durante esse diálogo, nosso coração diz ao nosso cérebro para enviar uma química do amor ou uma química do medo ao nosso corpo. Fato 3. A química crônica afirma e perpetua a vida em nosso corpo. Fato 4. A química do medo crônico nega a vida em nosso corpo. Fato 5. Internalizar a crença em que duas forças com diferentes agendas estão combatendo é convidar o combate entre o nosso corpo e a nossa vida. Pergunta: com base nesses fatos, faz sentido permanecer empenhado em uma batalha contínua entre luz e escuridão ao reconhecer como uma amiga e outra como inimiga? Ou faz mais sentido reconhecer que ambas são necessárias e que de fato são requeridas para a existência do nosso mundo tridimensional de elétrons e prótons, dia e noite, masculino e feminino, vida e morte? Embora para algumas pessoas a descrição de nossa relação com a polaridade como uma batalha seja uma metáfora, para as outras ela atua como realidade de suas vidas de cada dia. De qualquer maneira, aqui o fato de importância chave é que a batalha, real ou metafórica, só pode existir enquanto nossas crenças a mantiverem no lugar. Enquanto eu curava meus julgamentos a respeito de luz e das trevas, essa cura se refletia em todos os meus relacionamentos, do romance e das parcerias de negócio ou finanças. Foi imediatamente
foi imediata e tudo começou com uma simples mudança no que considero verdadeiro sobre uma crença que atua tão profundo em nosso subconsciente coletivo que podemos nem sequer reconhecê-la, embora ela seja tão universal que afeta a todos nós em cada momento de cada dia que acreditamos. É isso que nos faz recair na grande questão. Abre aspas, acreditamos que há duas forças separadas, uma que gosta de nós e outra que não gosta? Ou acreditamos que há uma única força que funciona de muitas e várias maneiras para nos proporcionar a nossa experiência? Uma vez que reconciliamos os poderes da luz e das trevas como elementos da mesma força, a questão torna-se a seguinte: como usamos essa força unificada em nossa vida? E é aqui que pensar na crença como um programa de computador torna-se uma coisa tão poderosa, como acontece com qualquer programa. Se souber o código, escolhemos nossos limites. Compreender a linguagem da crença nos dá o poder de escolher os limites da nossa vida. Que fantástico, fantástico. Código de crença 23. Vamos lá. Para curar a batalha antiga entre a escuridão e a luz, podemos descobrir que ela se refere menos a derrotar uma ou a outra e mais sobre escolher nossa relação com ambas. Muito legal, muito legal. Você vê que é algo coletivo, né? Essa dualidade, essa diferença entre bem e mal, entre certo e errado, entre masculino e feminino, entre alto e baixo, frio e quente. E aqui, se a gente entender que faz parte de toda uma única força, nós internalizarmos isso no nosso ser, fará com que nós mudemos a nossa forma de enxergar o mundo e receber os benefícios que ele tem para a nossa vida. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, para que você consiga compreender essa crença central e mudar na sua vida, para que tudo, o efeito cascata, aconteça e você tenha prosperidade, saúde e sucesso. No próximo capítulo falamos: se você conhece o código, você escolhe as regras, quebrando o paradigma dos falsos limites. Vamos que vamos, muito obrigado por você estar aqui comigo neste exato momento, neste canal. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido. Vai lá, mete o seu like aí no vídeo, dá o seu curtir, dá o seu comentário, faça com que este canal expanda para mais e mais pessoas, para que vocês saltem deste paradigma materialista que é falso. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!